Olá, telespectador do AmazonSat, eu sou Abraim Baz e este é o programa Literatura em Foco. Eu converso hoje com muito prazer com o professor mestre, já doutorando, Jordan Lima Perdigão. Vamos falar da sua obra Entre a Cruz, a Flecha e a Espada. Subtítulo: A Saga das Missões Carmelitas na Amazônia Colonial. Estamos aqui no Hotel Seringal, que nos recebe com esta mesa deliciosa. Professor Jordan, como foi a ação dos carmelitas na Amazônia colonial e por que o senhor escolheu esse tema? Qual foi o interesse por este tema, um tema religioso? Bom, primeiramente, a primeira parte da sua pergunta, como foi a ação dos carmelitas na Amazônia colonial, é uma resposta muito ampla, né? Dado que só de se falar de Amazônia já temos ideia da grandiosidade geográfica que abrange o tamanho da missão dos carmelitas e também o tempo que eles ficaram aqui nas missões, né, que foi um tempo de cerca de 80 anos. Então, dependendo da ótica e da interpretação de quem conheça a atuação dos carmelitas, se poderá dizer que a atuação foi boa, foi ruim, ou foi mais ou menos. No meu livro eu tento encontrar um equilíbrio, um meio termo entre os que criticam violentamente a ação das ordens religiosas, em especial dos carmelitas, depois eu vou dizer por que os carmelitas, e entre aqueles que também, por outro lado, enaltecem ou enalteciam de uma forma muito romântica a ação desses missionários, como se eles fossem todos santos e anjos. E a gente sabe que não foi bem assim, né? Então houve momentos e situações positivas para a história da nossa região, protagonizada pelos carmelitas, como houve, lamentavelmente, também momentos difíceis, momentos nebulosos, dos quais eles tomaram parte, né? Só para adiantar, o episódio do conflito com os Manaus, com os Juricaba, no qual os carmelitas tomaram o partido dos portugueses, né, o que causa certa lamentação pelos historiadores mais afeiçoados à questão dos nativos, né? Então é mais ou menos por aí. Agora a segunda parte da sua pergunta, por que os carmelitas, por que eu resolvi pesquisar, sendo um tema religioso? Eu só faço um adendo, né, que ele não é um tema apenas religioso, ele é um tema também social, econômico, político, porque ainda que as ordens religiosas tenham tido essa missão catequizadora, evangelizadora, com a qual elas vinham, inevitavelmente elas também acabavam influenciando em outros setores da vida humana, né? E eu escolhi os carmelitas, confesso que não foi assim de uma hora para outra, né? Quando eu comecei o meu mestrado em História na UFAM, eu pensei inicialmente, quando eu ainda estava na fase da seleção, ao preparar meu projeto, como eu tive no passado uma história muito ligada à igreja, fui seminarista, fui quase padre, né? Depois eu saí, vivo uma outra vida hoje, mas ficou lá no fundo da alma essa ligação com a igreja, esse afeto, de certa forma, pela história eclesiástica. E eu tive a ideia, inicialmente, de fazer uma pesquisa sobre a Arquidiocese de Manaus, a história da Arquidiocese de Manaus. E quando eu comecei a fazer essa pesquisa inicial, para fazer meu projeto, uma pesquisa muito preliminar, eu comecei a voltar atrás no tempo, até chegar muito anterior à fundação da Arquidiocese, na presença dos carmelitas em Manaus, né? Muito antes de haver
Arquidiocese de Manaus, que só vem aparecer no final do século XIX, começo do século XX. E os carmelitas estavam aqui já no século XVII e XVIII, né? Então, eles me atraíram, né? Lá nas raízes da história eclesiástica da nossa região, eles me atraíram para essa pesquisa e acabou, né, dando no livro que estou apresentando aqui no seu programa. É interessante, é muito interessante porque é um tema que não é discutido com uma certa facilidade. Agora, eles têm uma importância no Rio Negro. Aqui o nosso Rio Negro, que hoje ainda tem uma ação muito interessante dos nossos padres de vários segmentos, várias ordens. Eu queria que o senhor falasse sobre os carmelitas no Rio Negro. Ok. Foi justamente um dos grandes motivos que me chamaram a atenção para pesquisar os carmelitas foi a atuação dele aqui, na nossa região, no Rio Negro, né? Eu, inicialmente, como eu já disse, quis pesquisar sobre a arquidiocese, só que senti um clamor, digamos, interior para pesquisar mais a fundo e pensei inicialmente nas ordens religiosas como um todo, né? Então pensei nos jesuítas, nos franciscanos, nos mercedários e nos carmelitas como objeto do meu estudo. Mas conversando com o meu orientador, antes dele se tornar oficialmente meu orientador, inicialmente eu pensei nos jesuítas, só que depois de alguma observação eu mudei de ideia, porque eu vi que tinha muita pesquisa sobre os jesuítas. Há muita pesquisa sobre os jesuítas, felizmente, e há pouquíssima pesquisa sobre os carmelitas, infelizmente. Então eu resolvi me aventurar a algo quase não conhecido, algo inédito, algo pouquissimamente pesquisado, porque pouquíssimo documentado, que é a atuação dos carmelitas, né? Então, um dos motivos pelos quais eu quis escolher, no final das contas, os carmelitas, foi porque eles tinham pouca pesquisa a respeito deles, mas eles são importantes, fundamentais aqui para conhecer a nossa região de Manaus e as demais cidades do Rio Negro, das quais eles foram fundadores, né, das cidades do Rio Negro, né? Manaus, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel e outras cidades do nosso Rio Negro, né? Tá certo. Professor, eu vou pedir licença do senhor para um pequeno intervalo, mas vamos voltar em seguida. Eu quero falar do nosso Guaraná Magistral. Guaraná Magistral, Magistral Gold, Regente, enfim. Mas vamos voltar em seguida, você me aguarda, voltamos já. Eu converso com o professor mestre doutorando Jordan Lima Perdigão. Me aguarde. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Literatura em Foco. Eu gravo com muito prazer com o professor mestre, agora doutorando, Jordan Lima Perdigão. Falamos da sua obra, que é o resultado do seu mestrado, Entre a Cruz, a Flecha e a Espada, a saga das missões carmelitas na Amazônia colonial. Professor, o senhor falou então da participação no Alto Rio Negro, a importância que eles tiveram, falou do forte, mas Manaus também é uma referência da presença dos carmelitas. Eu queria que o senhor trouxesse mais informações sobre Manaus. Ok. Eu creio até que essa parte é o coração do meu livro, porque está bem no centro do capítulo do meio, do segundo capítulo, que é sobre a presença dos carmelitas no Rio Negro e, de uma maneira especial, aqui na região de Manaus, né, da grande Manaus, já que Manacapuru também é uma cidade de origem carmelita. Em geral, se diz que Manaus nasceu do Forte São José da Barra do Rio Negro, o que não é de todo errado. Mas, a princípio, o forte se limitou a ser um forte. Ele não foi feito com a ideia de ter uma cidade ao seu redor. Era apenas um forte para vigiar inimigos, invasores que estavam sempre ali por perto,
Os holandeses, os ingleses, os irlandeses vinham muito por aí, por essa nossa região do Rio Negro, com Solimões. E foi necessária a feitura desse forte, né? Ali, exatamente ali onde hoje é o relógio da catedral, né? A pracinha do relógio. Ali tem um pequeno obelisco, que é a única coisa que resta de onde era o Forte São José da Barra do Rio Negro, que é uma tristeza para nós, né? Já que em Belém ainda existe o forte que deu origem à cidade. Manaus não teve esse privilégio, lamentavelmente. Pois bem, nesse forte havia os militares, os escravos, indígenas, negros e os capelães. Os capelães desse forte, inicialmente, foram jesuítas. Inclusive, jesuítas que duraram pouco tempo, pouco mais de um ano e pouco, não chegaram a 2 anos, porque houve problemas. Um deles adoeceu, enlouqueceu, não se sabe por quê. Teve problemas mentais, teve que ir embora. E um outro resolveu ir embora também. As fontes históricas não dizem o motivo. O fato é que, em lugar desses desses jesuítas, vieram os carmelitas. Foi quando os carmelitas vieram para o forte, para ser capelães do forte, que eles iniciaram digamos, a elaboração daquilo que depois se tornaria a cidade de Manaus. Por quê? Porque não acomodados a ficar no forte, não conformados, melhor dizendo, em ficar no forte, eles resolveram, digamos, trazer para junto do forte vários indígenas de tribos que ficavam próximas ou do outro lado do Rio Negro. Então eles reuniram ao redor do forte em cabanas, em acampamentos, em aldeamentos, né, como eles diziam, banibas, passés, barés, até os Manaus, que eram mais arredios, os Muras, que eram mais arredios. E esses índios aí, esses indígenas aí, se reunindo ao redor dos carmelitas, pela catequização. Claro, não vamos ser ingênuos de dizer que eles iam apenas aí ser catequizados, né? Os militares acabavam aproveitando a mão de obra escrava de muitos deles. E foi assim que foi nascendo Manaus, né? Graças a essa ação dos carmelitas, que trouxeram para junto do forte, para o redor do forte, essas culturas, essas etnias, que juntas geraram o início da cidade de Manaus. É verdade. É baseado nessas informações que eu tirei da leitura do seu livro, é que eu classifico o seu trabalho como um trabalho importantíssimo para quem quer conhecer a história da cidade de Manaus. Agora, houveram outras missões lá no Rio Negro. Eles também expandiram. Como é que foi isso? Sim, até porque, inicialmente, os carmelitas não deveriam ser missionários. No âmbito interno da Igreja Católica, costuma-se dizer que cada ordem e cada congregação tem o seu carisma, né? Então, por exemplo, os franciscanos têm um carisma de cuidar dos doentes. Os salesianos, que é uma congregação recente, não é da época colonial, tem o carisma da educação, os colégios salesianos. E os carmelitas eram considerados como tendo por carisma a oração e o estudo. Então os carmelitas vieram para o Brasil inicialmente sem nenhuma autoridade para ser missionários. Era contra o carisma deles, digamos assim. Eles deveriam ser apenas professores e ficar nos seus conventos, orando, fazendo penitências, depois sair para dar aula nos colégios que eles tinham nas cidades litorâneas, Olinda, Belém, São Luís. Só que chegou um momento que na área do Rio Negro faltava missionário. Os jesuítas eram os encarregados de tomar conta de todo o Rio Negro, só que eles se queixaram para o rei de Portugal, na época Dom Pedro II, que não é o nosso Dom Pedro II imperador, é homônimo, é anterior, bem anterior. E com o diálogo entre os colonos, os próprios missionários carmelitas que se interessaram pelas missões, e o rei de Portugal e o conselho do rei, o conselho ultramarino, depois de muitas mudanças, de muitos ajustamentos, enfim foi dado aos carmelitas a possibilidade de missionar na região do Rio Negro. E foi quando eles vieram para o Rio Negro. Não só Manaus, mas o Alto Rio Negro, o Médio Rio Negro, e a parte do Rio Negro onde estamos.
a primeira capital do nosso estado, que foi Barcelos, foi também fruto de uma missão carmelita, a missão de Mariuá, né, que foi o primeiro nome da cidade de Barcelos e que se tornou depois a primeira capital. Tá certo. Professor, novamente eu quero pedir licença do senhor e para um pequeno intervalo, mas nós vamos voltar em seguida. Conversamos prazerosamente com o professor, mestre, doutorando Jordan Lima Perdigão. Eu volto já, me aguarde. Estamos de volta, é o terceiro bloco do programa Literatura em Foco. Hoje eu converso com muito prazer com o professor Jordan Lima Perdigão. Claro, eu falo da sua obra, que é o resultado do mestrado, Entre a Cruz, a Flecha e a Espada. Professor, há um episódio com Samuel Fritz. Eu queria que o senhor esclarecesse que episódio foi esse. Ele é intitulado no meu livro como episódio Samuel Fritz. Samuel Fritz era um missionário jesuíta, pelo nome dá para ver que é alemão, mas a serviço da Espanha, né? Ele estava a serviço da Espanha na Amazônia colonial. Como todas as ordens religiosas da época colonial estavam a serviço de alguma coroa, ou da coroa espanhola, ou da coroa portuguesa, não era diferente com os jesuítas de Quito, né? Quito, a atual capital do Equador, era a cidade de onde vinham os jesuítas para tomar conta, digamos, das aldeias que ficavam naquele antigo território que era dado à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas de 1492, do Papa Alexandre VI, que era espanhol, né? Foi o último Papa espanhol. E os portugueses não se conformaram, né? Todos nós mais ou menos sabemos aquela história da linha de Tordesilhas que ia de Belém até Laguna, e por ela o Brasil que somos hoje seria apenas, ou o Brasil português pelo menos, seria apenas o litoral brasileiro. E graças à ousadia de bandeirantes, de missionários e demais colonos, essa linha foi empurrada. Só que havia resistências, mesmo já tendo praticamente Portugal dominado tudo que hoje é o território brasileiro, ainda havia na Amazônia uma resistência da Espanha naquilo que é o território do Alto Solimões, né, no estado do Amazonas, que era também Roraima. E o que aconteceu? Samuel Fritz foi, de certa forma, a última resistência ao domínio da Espanha nessa região, né? E foi graças à ação dos carmelitas, que em diálogo com Samuel Fritz, mas também em conflito, e houve até conflito armado, de certa forma, ele acabou sendo convidado a se retirar e se retirou. Mas foi um grande missionário. Temos uma colega no mestrado e no doutorado que trabalha as missões de Maynas, no Solimões, que foram do padre Samuel Fritz. E o conflito entre padre Samuel Fritz e Frei Pimentel, né, que é o representante dos carmelitas, foi o que definiu de uma vez por todas a passagem da Amazônia espanhola para Portugal, né? Foi, digamos, a última tentativa que os espanhóis ainda tiveram e que foi fracassada de preservar o Tratado de Tordesilhas. Agora, professor, o seu livro e a sua pesquisa, naturalmente a conclusão do mestrado, é um fato inédito, porque o senhor traz a conhecimento dessa sociedade acadêmica assuntos muito pouco discutidos ou pouco pesquisados. Quais as dificuldades que o senhor teve nessas pesquisas? Como foi o seu trabalho de campo? Foi difícil? Foi difícil, ainda é muito difícil, ainda mais agora com esta pandemia que felizmente parece estar passando, né? Mas a princípio, quando eu ainda estava no mestrado, a coisa de pouco mais de 5 anos, eu tive que ir a Belém fazer boa parte da pesquisa. Deveria ter ido à Europa fazer pesquisas mais profundas,
mas isso ficou para agora, para o doutorado. E é por isso que eu estou esperando a pandemia realmente dar um tempo para poder fazer essa continuidade. A grande dificuldade de se pesquisar os carmelitas, comparando, por exemplo, com a facilidade de se pesquisar os jesuítas, é que os jesuítas documentaram muito as suas ações. Eles tinham têm muitos documentos, deixaram muitos documentos, escreviam muito, havia diários em cada convento, em cada colégio, em cada igreja. O que os carmelitas não fizeram tanto, né? Não se sabe muito porquê, não tinham tanto esse perfil literário, digamos assim, que os jesuítas tinham. Então há documentação, e a gente vai pesquisando e vai descobrindo. Há uma boa documentação, mas não é tanta quanto dos jesuítas. Por isso há tanta pesquisa em cima do trabalho dos jesuítas e quase nenhuma sobre os carmelitas, né, que a gente está começando agora, praticamente. Houve no Amazonas um grande escritor, que foi o Arthur César Ferreira Reis, que escreveu um livro chamado A Conquista Espiritual da Amazônia, onde ele aborda a presença dos carmelitas. Mas ali é um trabalho inicial, né, que não teve continuidade até agora. A gente está dando, inclusive eu falo sobre o trabalho importante do Arthur Reis, um discurso muito romântico, muito adocicado, os carmelitas como muito santos, muito dóceis, né? E não corresponde tanto à realidade assim, né? E de qualquer maneira é uma fonte a ser aprofundada o trabalho do Arthur Reis e de ainda muitos outros poucos que conseguiram escrever alguma coisa, né? Tá certo. Professor, nós estamos chegando ao final do programa e agora o senhor tem a oportunidade de se despedir, naturalmente, deixar seus agradecimentos, especialmente aos seus alunos, seus seguidores, seus leitores. Ok, muito obrigado ao Abraim Base por essa oportunidade de estar divulgando meu trabalho. E cumprimento as pessoas que estão assistindo esse programa, em especial meus familiares, meus amigos, meus alunos do IFAM, né? Eu sou professor do IFAM, a antiga Escola Técnica Federal do Amazonas, ali na 7 de setembro. E espero que... Lá eu sou professor de filosofia, né? Porque eu sou de uma outra área. Tá? Antes de ser historiador, eu sou graduado e licenciado em filosofia, sou professor de filosofia lá no IFAM. E espero que a leitura do meu livro ajude a entender um pouco melhor as nossas raízes culturais de amazônidas, de amazonenses, de manauaras, né? É essa a ideia. Espero que seja bem avaliado, né? Espero que gostem do meu trabalho e, se julgarem justo, podem divulgar, né? É um trabalho que eu acredito que vale a pena ser conhecido. Tá certo. Bom, chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Claro, eu quero agradecer ao professor Jordan Lima Perdigão, quero agradecer especialmente o professor doutor Almir Diniz de Carvalho Júnior, que foi o orientador do professor Jordan, mas agradecer você, telespectador, que há 21 anos nos acompanha nesse programa. Claro, renovar o convite para nos encontrarmos na próxima semana. É aqui no Amazonsat. Um forte abraço e até lá.